Bom dia para todos nós. Hoje é um dia de muita festa, mas para mim particularmente é um dia um pouco triste, porque das muitas vezes que vim para as atividades públicas da Federação do Amapá, é a primeira vez que na plateia não estão fisicamente meu pai e minha mãe. Minha mãe, que agora mora em Fortaleza e que eu a encontro nas palestras que faço lá. E meu pai, que certamente agora se faz bem mais presente nas palestras que faço, talvez discutindo com o seu Luiz, discutindo com o velho Dias, estão trocando ideias do lado de lá, quem sabe. O século XVIII não tinha ainda terminado, mas o rastro de intolerância que o cristianismo deixou sobre a Europa já era bastante visível, exatamente pelo fato de que, ao longo de mais de 1400 anos, o cristianismo havia demonstrado várias faces da sua intolerância: assassinatos, torturas, prisões arbitrárias, ao lado da perseguição aos cientistas, aos pesquisadores, aos pensadores, sem falar das guerras, dos mecanismos de interesse pelo poder que ao longo de todo o período da Idade Média e da Idade Moderna, o movimento cristão demonstrou, falando para nós da grande dificuldade de lidar com o entendimento mais exato da mensagem de Jesus. O movimento protestante, acontecido na Alemanha, também trouxe contribuições para esse processo, porque a Europa Ocidental foi a que ficou mais afetada por esse mecanismo da intolerância. Portugal, conhecido como a nação mais beata de toda a Europa, a Espanha, aonde nós tivemos os horrores mais expressivos da Inquisição, e a França, que foi palco de uma série de eventos extremamente marcantes na história do cristianismo, como a noite de São Bartolomeu, de 24 de agosto de 1572, nos dão uma dimensão da representação do cristianismo nesse lugar. Então, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, acabou se dando um processo de... Vocês esqueceram do meu tripé? Então acabou se dando um processo de degradação progressiva da ideia do cristianismo, que resultou exatamente num fermento de revolta, de indignação com a religião naquela época. O que vai acontecer em função disso? Nós vamos notar que, pelo fato da história do cristianismo estar manchada de sangue, uma quantidade muito grande, uma quantidade muito grande de histórias de sangue acabaram acontecendo no curso do tempo, fazendo com que nós... Faz assim, tá. Nós começássemos a ter uma significação do que fosse o cristianismo, como se ele fosse um movimento de intolerância, o que na verdade não é. Ou seja, o cristianismo não era, mas o movimento cristão sim, ele era marcado pela intolerância. E foi germinando durante muitos séculos a ideia da ruptura que a sociedade se organizava para fazer, que no último quartel do século XVIII, nós experimentamos um processo que, quando aconteceu na nossa história, ele fez uma mudança muito grande naquilo que estava acontecendo. Nós tínhamos um padrão de sociedade, um modelo de funcionamento na Europa, e quando chega no último quartel do século XVIII, mais especificamente no ano de 1789, uma revolução na França quebra a história, faz uma fratura na história
e nunca mais as coisas seriam do mesmo jeito. A partir do momento em que a Revolução Francesa se estabeleceu, houve uma ruptura do modelo anterior, e a forma de funcionamento da sociedade nunca mais seria a mesma. Às vezes a gente se pergunta, mas o que a Revolução Francesa tem a ver conosco? Já tem 235 anos que isso aconteceu, qual é a razão? É porque a Revolução na França trouxe ideias que se espalharam pela Europa como um todo, e a mudança que ela produziu não foi somente uma mudança de regime, não foi só a decapitação dos reis franceses, foi também o destronar da religião naquele ambiente europeu como um todo. As nações ficaram extremamente abaladas com os resultados da Revolução Francesa, e como ecos desse processo, nós começamos a experimentar uma ruptura com a fé. Ao mesmo tempo que houve uma ruptura com o regime da monarquia absolutista, também se deu uma ruptura com os modelos religiosos que se tinha até então. No bojo da Revolução Francesa veio também uma ideia de acabar com o cristianismo na Europa. Todas as propriedades da igreja foram confiscadas na França, os sacerdotes foram todos mortos, e um novo culto se estabeleceu, chamado culto à razão, e o cristianismo foi banido do território francês, e até hoje ele tem dificuldade de se impor. Foi um período muito amargo, porque a partir do momento em que se fez a ruptura com o modelo religioso, nós caímos no outro extremo. Se nós estávamos num extremo que era a questão da intolerância religiosa, nós caímos no outro extremo, que foi a negação absoluta das questões espirituais. No livro Libertação do Sofrimento, Joana de Ângeles, no seu capítulo 2, nos assevera que a Revolução Francesa agiria certo se tivesse combatido a intolerância religiosa, mas ela não combateu a intolerância, ela combateu a fé, e ela tentou destruir todos os recursos que a humanidade possuía no sentido da crença, uma construção multimilenar, porque desde que o homem surgiu, a fé nos toma pela mão ao longo de toda a história. Então ali, na virada do século XVIII para o século XIX, a sociedade ocidental vai experimentar pela primeira vez viver sem fé. É quando o ateísmo se impõe como o pensamento dominante das nações europeias. É quando se vai ter a possibilidade de ver a movimentação de vários pensadores do século XIX, do século XX, acenando para a inexistência de qualquer coisa no mundo espiritual. É a negação da existência de Deus, a negação da existência do Espírito, a negação de uma série de fenômenos que estão ligados com a espiritualidade. A rigor, a Revolução Francesa poderia até perseguir a religião, mas não perseguir a espiritualidade. Mas eles perseguiram até a possibilidade de que se acreditasse em algo independente de um forro institucional. A consequência disso foi a ideia de que nós construiríamos uma sociedade melhor sem Deus. Essa era a promessa do século XIX, e a gente até entende que isso seja assim, porque era tanta intolerância promovida pela religião, que naquele período se dizia: mas sem religião nós seremos mais felizes, porque não teremos as amarras dessa vigilância, dessa hipocrisia, desse conjunto de regras sem sentido que a religião nos impõe. Só que ninguém lembrou da necessidade de espiritualidade que a criatura humana precisa para que a gente consiga se sair bem diante dos desafios naturais da existência. Os dramas da existência, eles necessitam de um amparo, de um suporte, de um arrimo, para que a gente consiga alcançar a condição de dizermos: não, a gente conseguiu sim, deu certo,
A gente superou uma seca muito forte, em que as pessoas, movidas pela fé, acreditam que um dia vai chover e vai voltar ao normal. Uma doença que a fé nos ajuda a promover o processo da saúde, e nós sabemos muito bem o quanto a fé é importante na restauração da nossa saúde, tanto emocional como a nossa saúde física. Tudo isso foi negado. E nós então marchamos de uma maneira muito infeliz dentro do século XIX, com a perspectiva de que no século XX o homem seria verdadeiramente feliz. Não aconteceu. O século XIX não trouxe aquilo que prometeu, e o século XX muito menos ainda. Ao contrário, o século XX assistiu à decomposição dos nossos ideais, assistiu à degeneração de uma série de valores. E nós, na verdade, vivemos hoje num momento muito diferente, aonde a dor hoje assumiu contornos superlativos que nunca imaginamos que iria existir. Nós temos uma mensagem no livro Obras Póstumas, na segunda parte da obra. Obras Póstumas é um livro ruim de dar capítulo porque não foi numerado, mas quem contar no dedo vai chegar no capítulo 31 da segunda parte. Em algumas edições está na página 231, isso muda de edição. Ali tem uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade. O parágrafo 20 dessa mensagem é dito que no período da transição planetária, 4 fenômenos iriam acontecer. Primeiro, o crescimento da loucura aconteceu. Segundo, o aumento do suicídio aconteceu. Terceiro, as crianças começariam a se suicidar, está acontecendo. Quarto, muitos, antes mesmo de haverem encontrado a morte, estariam riscados do número dos vivos, já está acontecendo. Pessoas que, em função da drogadição, da viciação e uma série de fenômenos da nossa sociedade, são como verdadeiros zumbis na nossa civilização ocidental. Então é um período muito doloroso que a gente está vivendo, e a gente às vezes fica perguntando, mas o que é que tem a ver a Revolução Francesa com tudo isso? Ela marcaria o início da transição planetária, é o que diz o item 9 do capítulo 18 da Gênesis, aonde Allan Kardec, ali trazendo uma mensagem dos Espíritos, diz que a transição planetária teria começado há quase um século. Se você puxar 80 anos antes da publicação de A Gênese, vai aparecer a Revolução Francesa, e ela realmente marca. Vem a Revolução Francesa, e a grande resposta dos céus a essa degeneração que a sociedade vivia foi o advento da doutrina espírita, a oportunidade de nós combatermos o ateísmo com a grande notícia de que a vida continua, pesquisado pelos próprios materialistas que o Álvaro nos apresentou aqui no dia de ontem. Então aqueles mesmos materialistas do ontem vão fazer a revisão dos conceitos e nos apresentar a mensagem espírita, fazendo com que a gente não se perdesse nesse labirinto da descrença que tem vitimado tantas pessoas. Joana de Ângeles, Ana Célia, analisando esse perfil da sociedade atual, nos conta no livro O Homem Integral, capítulos 1 e 2, que em função dessa onda de ateísmo que nós vivemos no passado, a sociedade atual ela está dividida em 4 grandes grupos. Existem 4 grandes blocos de pessoas na atualidade. O primeiro grande bloco que Joana de Ângeles destaca é formado por aqueles que creem que a vida é somente material, só existe a vida terrena, só existe aquilo que os meus olhos enxergam,
Então as pessoas estão desesperadas pela felicidade onde? Na terra. Não tem futuro, então tem que ser aqui. Então as pessoas se jogam desesperadamente para conseguir aquilo que elas conceituam como felicidade: dinheiro, fama, prestígio. Então tem que ter a casa mais bonita, o carro mais bonito, o marido mais bonito, né? O corpo. É academia para todo lado, né? Claro que é bom fazer academia para a gente arrumar o corpo, né? Mas por uma questão de saúde. Só que a gente não está procurando por isso. Nós estamos em busca de uma coisa que tu não vai conseguir, que é um corpo que não envelhece, não tem como. Mas por quê? A ilusão de que não há a imortalidade trouxe todas as expectativas das pessoas para o presente. E como a gente não consegue encontrar essa felicidade do lado de cá, as pessoas correm desesperadamente para tentar aquilo que não vai dar para conseguir. Então começa a criar nas pessoas uma ânsia de que aquilo aconteça logo. E segundo Joana, é esse movimento desesperado para alcançar a felicidade terrena que tem produzido os quadros de ansiedade que a gente tem visto na sociedade atual. A ansiedade do presente é fruto do quê? Do desespero para encontrar uma felicidade no intervalo curto de tempo que é o da existência humana. Então as pessoas não convivem com família, não dormem porque tem que estudar para o concurso público, porque se ela dormir, a outra pessoa vai ler a pergunta que vai cair no concurso e ela não vai passar, a outra vai passar. Então é um desespero, a pessoa fica olhando o Facebook, o Instagram de todo mundo: olha, fulana viajou, eu não viajei. Tem gente que vai para a frente da van, bate foto só para dizer que fez uma viagem. Então isso tudo fruto do quê? Do desespero da criatura humana de promover em si a satisfação dos seus anseios. Então esse primeiro exército identificado por Joana são os ansiosos, que hoje já estão ultrapassando o número dos depressivos nos consultórios de psicologia. Antigamente a depressão ganhava de tudo, a ansiedade hoje está destronando a depressão. O segundo exército é formado pelo reverso da medalha. São aqueles que dizem: eu não sou bonito, sou burro, ninguém gosta de mim, não vou aprender, no concurso público eu não vou passar, então eu não vou nem estudar, porque eu não passo mesmo. Eu até nem nasci para dar certo, na minha vida tudo dá errado, né? Tudo, nada dá certo. Eu sou perseguido pela vida, sabe? E eu nem sei por que eu vivo, não sei nem por que eu estou aqui. Não faz o menor sentido viver, não tem uma perspectiva de vida imortal. Então tem uma leitura muito rasa do que seja a existência. E esse segundo grupo é o grupo que tem um desinteresse pelo próprio existir. Experimenta a depressão, os quadros de ideação suicida, as angústias em função da não concretização dos seus ideais de vida. Resultado, essas pessoas, elas formam também um universo muito numeroso, vítimas do mesmo ateísmo que nos persegue desde a Revolução Francesa. Aí tem um terceiro grupo. O terceiro grupo formado é um grupo que se desenha dentro de uma perspectiva completamente diferente, que a gente poderia imaginar: tem dois, né? Um que vive ansioso e tem um segundo que vive depressivo. Pronto, acabou. Não, tem um terceiro, ainda tem um quarto. O terceiro é o grupo que diz assim: eu não quero esse negócio de ter dinheiro, não quero isso aí não me interessa, mas eu também não vou ficar depressivo porque eu não tenho dinheiro. Não vou ficar depressivo. Então eu não quero dinheiro, eu não quero riqueza, eu não quero fama, eu não quero nada disso.
Nada dessas coisas que essa sociedade propõe me seduzem. Sabe por quê? Porque eu odeio vocês. Eu odeio essa sociedade. Eu odeio tudo. Eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, eu odeio minha família, eu odeio a mim mesmo, eu odeio a vida. A única coisa que eu não odeio é odiar, só, mas o resto tudo eu odeio. Então eu gosto de afrontar, eu gosto de escandalizar, eu gosto de deixar as pessoas impactadas. Então, se existe uma regra, eu sou contra a regra. Se existe uma norma, eu sou contra a norma. Eu adoro causar, eu adoro provocar a sociedade, porque eu odeio. A minha maneira de dizer o quanto eu odeio vocês é me comportando de maneira que eu me confronto a tudo isso que a sociedade certinha tem como regra, pois eu sou contra todas as regras. Esse é o terceiro grupo. Não sei se alguém já se encaixou num dos três. Então você tem os ansiosos, no segundo grupo os depressivos, e o terceiro grupo, que são os chamados inadaptados, os rebeldes, aqueles que são tratados na obra 5 de Joana, Ser Consciente, como sendo os fenômenos do exibicionismo, que são resultados desse processo de autoexclusão que o indivíduo faz e que ele promove em função do materialismo, uma ruptura completa com todos os padrões, exatamente para provocar o processo de percepção. Ei, eu estou aqui, me percebam, eu sou invisível nessa sociedade. E tem um quarto grupo, são 4: ansiosos, depressivos, os inadaptados, e o quarto que é bem pequenino, é o grupo daqueles que sabem que tem vida após a morte, aqueles que compreendem a vida imortal e que vivem de acordo com os padrões de espiritualidade. Nós poderíamos chamar de espiritualizados, de espertos, como a gente quiser chamar, mas que estão trabalhados no capítulo 1 e capítulo 2 de O Homem Integral, uma obra de 1990, portanto na última década do século XX, como uma espécie de avaliação do que aconteceu, um balanço do século, para a gente ver a sociedade que a gente criou. E Joana, desenhando esse perfil dessa sociedade, ela nos permite perceber 9 elementos que são muito interessantes na construção da sociedade atual, de como é que a nossa sociedade se organiza, quais foram os traumas, os dramas, as movimentações psicológicas que a humanidade desenvolveu à medida em que a fé foi afugentada do pensamento humano. Então, segundo ela mesma trata, o primeiro elemento desses 9 é o individualismo, a soberba. Nós criamos uma sociedade em que nós estamos muito preocupados com a minha imagem, com a minha percepção. Então eu quero passar a imagem de que eu sou perfeito, eu sou lindo, eu não tenho defeito. Observem que todas as fotos que o pessoal posta de família na rede social, está todo mundo rindo, né? Já viram? Ninguém bate foto da família discutindo, brigando. Aí a pessoa vê assim: nossa, meu Deus, a minha família não é assim, mas até que também não é, né? Então a gente vai e cria uma ideia de que nós nunca erramos, que nós somos perfeitos, que nós somos o máximo. Então, não, mas eu acordo 4 horas da manhã, faço 2 horas de esteira, só como grãos. Aí você fica comparando sua vida e diz: meu Deus, só como grãos. Aí bate foto na esteira de madrugada para mostrar que acordou. Então esse processo de demonstração exagerado daquilo que a gente precisa mostrar para as pessoas é o primeiro dos graves problemas que a gente tem. E um segundo grave problema que a gente possui, de certa maneira até já comentei,
é a questão da desesperança, do desespero, da angústia, da depressão, dessas aflições que a gente atravessa na nossa sociedade atual. A quantidade de pessoas adoecidas hoje é absurdo. É uma quantidade muito grande de pessoas vivendo um drama atrás do outro. A gente só não sabe o quanto a gente está doente porque está todo mundo medicado. Experimente fazer assim: 1 ano ninguém vai tomar nenhum remédio de tarja preta, e aí você vai saber quem somos nós. E nós estamos todo mundo medicado, achando que a gente está tranquilo. Nós não estamos. A gente toma remédio para dormir, depois toma um outro para acordar. Aí precisa dormir, aí toma um. A gente precisa acordar, toma um para acordar. Aí toma para ficar calmo. Eu fiquei calmo demais, preciso ter um pouco mais de pegada no meu trabalho, então vou tomar outro para dar mais adrenalina. Aí fica tomando, e aí você vai, mas você mesmo não faz o esforço de mudança. Então a gente está vivendo um segundo drama, que é esse processo da nossa dificuldade de lidar com os nossos problemas. E um terceiro drama, que também Joana trata naquela divisão daqueles 4 elementos, é o fenômeno da chamada ansiedade. A ansiedade é um terceiro drama que a gente tem da nossa sociedade atual. Quantidade de pessoas hoje que vivem processos ligados à ansiedade muito grande. Outro dia, conversando com uma amiga minha que trabalha na escola, ela, lá em Porto Velho, e ela dizendo para mim assim: todos os dias aqui na escola eu atendo uma média de 5 casos de crise de ansiedade do pessoal dentro de sala de aula. 5 por dia. Isso é fora de período de prova. Quando é período de prova, esse número não sei nem contar quanto dá. Então é uma dificuldade, é um medo de ser adulto, não é, Ana? É um medo de ser adulto, é um medo de enfrentar os desafios da vida, que vai provocando no indivíduo o refrear do amadurecimento. Então, Joana trata tudo isso no livro O Homem Integral, nesse desenho que ela vai fazendo, e ela conta uma quarta consequência que existe nessa nossa sociedade, que em decorrência da tecnologia, decorrência das redes sociais, nós percebemos nesse último período da nossa humanidade um aumento da violência. Parece uma coisa louca, mas as redes sociais acabaram produzindo mais violência, porque as pessoas se escondem por trás da rede para falar mal dos outros, para atacar, para agredir. Eu não faria isso fisicamente, procurar uma pessoa para agredi-la fisicamente, mas pela rede eu tenho coragem de entrar no Instagram da pessoa e falar mal dela, ir na rede social, criticar, ofender. Então a violência alcançou níveis que a gente nem imaginava, e é uma violência que às vezes a gente fica muito preocupado com a arma, mas a violência do teclado mata também, mata, destrói vidas, destrói reputações, arrebenta com as pessoas. Nós vivemos, portanto, em virtude desse mecanismo de violência, uma dificuldade muito grande, que alcançou até mesmo as questões no Brasil, que a gente nunca teve coisa do gênero de polarização política, e o que é pior, querendo trazer isso para dentro dos arraiais espíritas, como se o espiritismo tivesse que optar por um flanco. Isso não faz o menor sentido. Em O Livro dos Espíritos, no último parágrafo da conclusão, Santo Agostinho escreve: jamais os bons espíritos foram instigadores do mal, jamais legitimaram o assassínio ou a violência, jamais estimularam o ódio dos partidos. Se existe ódio entre os partidos, não está sendo estimulado pelos bons espíritos. Os bons espíritos não estimulam ódio entre os partidos. Como é que eu vou saber se eu estou certo politicamente? Se eu não odeio. Você pode ser do lado A ou do lado B, mas se você não odeia, você está certo. Na medida que você é e você odeia, está errado. É simples. Escolha o que você quiser, que mais lhe agrada, mas não odeia, não odeia.
E se as minhas palavras não são suficientes para convencer, eu vou usar um argumento. Segundo a lei de causa e efeito, a gente tem a tendência de encarnar perto de quem odeia. Então, pense bem se você não está escolhendo o seu pai da próxima existência, tá bom? Só para dar um estímulo a mais para a gente diminuir a nossa agressividade. Então, esse quarto ponto que a gente tem, a violência, ela cresceu muito na nossa sociedade atual. A drogadição ampliou a violência. As redes sociais ampliaram a violência. Hoje nas ruas a gente tem medo de sair. Eu lembro quando eu vivia aqui em Macapá, eu era adolescente, Ana Célia já tinha netos na época, então, era adolescente, a gente saía de madrugada na rua andando, não tinha nada, não existia perigo. Hoje a gente tem medo de andar, né? Resultado, a violência é o quarto fenômeno que a gente encontra, e há um quinto fenômeno que também é muito comum: o aumento do desejo de vingança. Nossa, todo mundo quer dar um troco, ninguém aguenta. Não, meu Deus, eu tenho que dar um coice também, eu levei um, eu vou dar outro. E a sociedade entrou numa vibe de ter que de se vingar, de ter que devolver, eu tenho que dar o troco, não vai ficar. E os outros ainda estimulam esse processo, gerando uma sociedade que, além de ser violenta, ainda está apoiada num conceito pré-mosaico, porque Moisés dizia assim: se ele te der um tapa, você vai dar só um. Eu queria dar dois, não, ele te deu um, é um tapa só e pronto. Não, nós queremos, eu vou matar porque ele me deu um tapa. Não pode, né? No máximo, pela lei de Moisés, seria um tapa de volta. A gente está pré-mosaico, querendo odiar, matar as pessoas, uma confusão danada. E ainda por cima, numa sexta consequência dessa fratura que aconteceu na nossa sociedade, nós retiramos Deus do campo das nossas vidas. E a retirada de Deus do campo das nossas vistas fez com que nós enxergássemos que, já que não tem Deus, não tem regra, né? E se não tem regra, tudo pode. Tudo me é lícito porque tudo me convém. Então as pessoas se entregam a todo tipo de coisa. A gente vê o aumento da promiscuidade nos dias atuais, uma dificuldade muito grande de você educar um adolescente hoje, porque todas as portas estão abertas. Esse é o cenário da nossa sociedade de hoje. Para quem já se perdeu, eu falei 6 coisas. Eu falei da soberba, da depressão, da ansiedade, da violência, do desejo de vingança, da promiscuidade. E existe também, em função desse cenário, uma movimentação que os indivíduos estão fazendo, que é a descrença no futuro da humanidade, que é uma consequência natural do ateísmo. É uma consequência natural. É muito raro, não vou dizer que seja impossível, mas é muito raro você encontrar uma pessoa que não acredite em nada e que você diga a ela assim: o que você acha, o mundo vai melhorar ou vai piorar? A quase totalidade vai dizer: se está ruim hoje, vai ficar pior amanhã. Raros são aqueles que, sem uma crença em nada, acreditam numa melhora do planeta. Então, eles, na verdade, acabam desenvolvendo uma indiferença pela sociedade. Deixa quebrar, eu é que não vou me meter. Então a indiferença, né, como diz aquele filósofo goiano, Zezé de Camargo, essa sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata. Então essa indiferença nossa, não é isso que está escrito? Né? Eu não sei como é que vocês veem a música, eu entendi que era isso. Então a nossa indiferença com a dor, vocês querem ver como a gente é indiferente? Passa uma notícia na televisão que teve uma enchente e aparece uma cena
daquela enchente levando gente na correnteza, a pessoa se agarrando nas árvores, e aquilo foi embora e a pessoa desapareceu na água. Meu Deus do céu, onde foi isso? Foi lá na China. Ai, graças a Deus. Então, como foi na China, tá bom. Mas se fosse em Santana, meu Deus, foi aqui. Porque aqui não pode ser, mas lá pode, entendeu? Nós temos uma indiferença muito grande. Nós somos muito indiferentes. E às vezes a gente está muito preocupado só com a família, às vezes só dentro da família eu estou preocupado só comigo, os outros que se virem. A minha comida é até diferente da minha família, a minha comida é diferente. A família come uma comida, eu como outra, porque sou eu que sou o provedor. Então essa indiferença nossa com a dor do outro, ela cresce, porque como existe um desespero para que você consiga um lugar ao sol, há uma indiferença muito grande, inclusive social. A pessoa passa na porta às vezes tem uma pessoa dormindo na porta do centro espírita, aí chega, licença, afasta para lá, aí empurra a pessoa um pouquinho para abrir a porta do centro. Então essa indiferença com a dor do semelhante está tomando conta de nós em função da sociedade materialista que a gente tem. Uma oitava consequência desse processo é o desenvolvimento de um sentimento de desalento. Nós vivemos numa sociedade desalentada. Até o próprio Cristo falava disso, que no período da transição planetária isso aconteceria. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o versículo 12, diz assim: que no final dos tempos, por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos esfriará. A perversidade do homem, né? A mulher não vai ser perversa nunca, né? A perversidade do homem, o amor de muitos vai se esfriar. Então nós estamos vendo isso. Larga a mão, larga a mão, deixa, isso aí é igual enxugar gelo, larga a mão, como se a gente fizesse as coisas só pelo outro. Eu faço por mim também, para que eu me liberte da minha indiferença. Então esse movimento nosso de desalento com o mundo também é muito grave. A sensação de que a humanidade já acabou. Eu participei uma vez de uma reunião, combate de drogas e tal, e tinha uma moça representando uma instituição. Teve uma hora lá que ela se aborreceu lá no meio da reunião e disse: por que estão brigando tanto por conta disso? Esse mundo já acabou, gente. O mundo já acabou. Isso aqui está só na embalagem daquilo. Isso aqui não tem mais conserto, não. Isso aqui é daqui para pior e vai se acabar. Meu Deus. E olha que ela era a dirigente de uma instituição de combate à droga, mas ela numa descrença na humanidade muito grande. E o último desses fenômenos, que é na verdade o coroamento de tudo isso, é o desamor. Nós estamos vivendo numa sociedade sem amor. As relações familiares estão sem amor. As relações sociais estão sem amor. As relações intrapessoais estão sem amor. A gente nem se ama, nem ama na família e nem ama o próximo e muito menos o distante. Nós estamos vendo uma sociedade onde as pessoas corromperam de maneira muito efetiva o que seja de fato o sentimento do amor. E aí elas dizem assim: ai amiga, você tem que se amar, mas esse se amar não é isso não, Ana Teresa? Mas esse se amar não é se amar no sentido de você verdadeiramente saber o que você é para você amar a sua essência. É aquele modelo, vai, se joga. Então é muito então tem que ter um pouquinho de cuidado para a gente não enveredar por um caminho perigoso, né? Então é uma sociedade marcada por uma série de problemas. Esses problemas todos, fruto do quê? Desta fratura que a humanidade sofreu quando, na Revolução Francesa, a nossa humanidade decidiu seguir sem Deus.
Não estou dizendo que a religião estivesse certa, mas a gente precisava saber como fazer para retirar apenas o aspecto da intolerância e deixar a fé, deixar a espiritualidade. Não sabemos fazer isso, rompemos com tudo e agora vivemos essa sociedade tão difícil como hoje nós atravessamos. A grande pergunta que se impõe sobre tudo isso é: e o Cristo planetário? E o nosso Cristo? O nosso governador assiste tudo isso de forma impassível, não se movimenta, não arregimenta forças para fazer uma tentativa de resgate da criatura humana? Vai assistir a humanidade se degradar sem mover uma palha? Será possível? E a gente percebe que há um diligente trabalho da espiritualidade em realizar a chegada da mensagem espírita, para que isso seja um antídoto para o crescimento do chamado ateísmo. E não só a mensagem espírita, mas todas as doutrinas espiritualistas que apresentam para nós as verdades imortais fazem parte da movimentação do nosso governador no resgate das nossas condições emocionais. Porque o que consola na doutrina espírita não é o livro, é o que o livro trata. Então, se eu encontro essas verdades, ainda que de outras fontes, mas que me falem da lei de causa e efeito, me falem da reencarnação, me comentem sobre a vida após a morte, isso também serve como um alento para que as criaturas se fortaleçam para um processo de mudança de vida. A doutrina espírita tem a vantagem da mediunidade, que traz as coisas de maneira muito mais fácil, muito mais abundante para nós, mas isso não nos coloca como sendo o único representante das verdades imortais capazes de consolar a criatura humana. Mas esse trabalho vem sendo feito pelo governador diligentemente. A criação do Brasil como um local onde concentra tanta gente para uma próxima existência espalharmos pelo planeta faz parte do plano. O plano não é rápido, o plano é devagar. Então isso aqui é um centro de formação para que a gente pudesse fazer o trabalho de desenvolvimento das nossas potencialidades agora, para no amanhã contribuirmos na grande mudança que a Terra espera. O Brasil, o coração do mundo, vai pulsar e a gente vai se espalhar pelo planeta, jogando essas hemácias aí pelo planeta inteiro, com a possibilidade de contribuirmos em diversas áreas do conhecimento. Então, nosso governador tem tido um trabalho muito diligente desde o começo. E às vezes as pessoas dizem assim: mas ele não sabia que ia acontecer isso. Ele não sabia. Se ele soubesse, se Jesus soubesse, ele não tinha feito o que ele fez. Gente, o último discurso de Jesus, o sermão profético, é exatamente o desenho da sociedade atual, mostrando, capítulo 24 e 25 de Mateus, vocês dão uma olhada em casa, mostrando o que aconteceria na sociedade dos últimos tempos. Está tudo lá, mostrando para nós que o governador já antevia que isso iria acontecer. E essa preocupação dele em nos oferecer algo que fosse um antídoto para todo esse mecanismo de transformação, não foi somente no último dos seus sermões, o chamado sermão profético, proferido na quarta, no máximo na quinta-feira da Semana Santa, mas desde o primeiro discurso que Jesus proferiu, ele já apresentava nesse primeiro discurso o antídoto para os problemas que a sociedade atual vive. Sim, porque o primeiro grande discurso de Jesus, o Sermão da Montanha, ele inicia a sua fala já antevendo as necessidades que a criatura humana teria. Porque o grave problema que nós temos hoje na nossa sociedade, o primeiro dos graves problemas que nós temos, é essa soberba, é essa ideia de que nós somos o máximo, que a nossa família é perfeita, que eu sou perfeito. Gente, quem é perfeito não vai mudar nunca, é perfeito já, por que vai mudar?
para que eu mude, eu preciso, Álvaro Mordecai, saber que eu sou pequeno. Enquanto eu achar que eu sou poderoso e forte, eu não estabelecerei um processo de mudança, porque eu estarei vestido com a capa da soberba. E exatamente como o antídoto desse primeiro problema da sociedade atual, analisado por Joana de Ângeles no livro O Homem Integral, capítulos 1 e 2, Jesus apresenta a sua primeira fala pública, a primeira frase pública dita por Jesus é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nos mostrando que sim, é necessário que nós descubramos que somos espíritos frágeis, para que eu consiga, com a compreensão de que eu não sou perfeito, de que eu sou um pobre de espírito, eu sou uma pessoa que tem erros, que eu erro, que eu sou frágil, que eu tenho problemas, que aí possa haver a possibilidade de mudança. Se eu estiver enrijecido, não, eu estou certo, estou correto. Não sei se vocês já viram, marido que teima até com GPS. Então, quando a gente tem esse comportamento de que eu estou sempre certo, como é que vai mudar, pelo amor de Deus? Como é que vai mudar? Não tem como mudar. Como vai mudar se você acha que você é sempre a mesma, se você está correto? Quem está errado são os outros. Então, a primeira movimentação que a gente precisa fazer nas nossas vidas, tem sim, Ana? Tem. A primeira movimentação que a gente precisa fazer nas nossas vidas é, na verdade, descobrir que nós somos frágeis. Por isso, bem-aventurados aqueles que já descobriram que são pequeninos. Porque se eu não descobrir que eu sou pequeno, não tem como mudar. Mas o segundo dos graves problemas que a nossa humanidade tem, a depressão, a desesperança, a sensação de que a vida não tem sentido, o vazio existencial, a ideação suicida, transtorno unipolar, todo esse processo de dor teve de Jesus também uma manifestação expressa dele para trazer a atualidade do pensamento do Cristo. Ontem Ana Teresa falava para nós Jesus como o terapeuta divino, e quando a gente pega a série psicológica de Joana, Ana Célia, que lê a série todo o ano inteira, no mês de janeiro, a senhora me disse: por que o primeiro livro da série é Jesus e a Atualidade? Por que não é o Homem Integral? O certo era ser o Homem Integral, porque é a leitura da sociedade. Jesus e a Atualidade é até um pouco diferente dos outros livros da série. É porque a série psicológica é um tratamento terapêutico, cujo terapeuta é quem? Jesus. Jesus será o seu terapeuta. Então, o primeiro livro é o cartão de visita do terapeuta. Quando você vai fazer vai para um consultório de terapia, você tem pregado lá os diplomas do terapeuta para você ver assim, olha, ele é especialista em isso. Então, o livro é o cartão de visita do terapeuta. Aí você vai olhando o que o Cristo tem para oferecer, e ele indiscutivelmente é o melhor terapeuta que a gente tem. Por quê? Porque a proposta que ele nos oferece, além de ser uma proposta acolhedora, uma proposta transformadora, é também uma proposta que nos ilumina, porque apresenta a ideia da imortalidade numa capacidade extraordinária de entender a criatura humana. E na segunda das bem-aventuranças, ele vai destiná-la para os depressivos. Bem-aventurados os que sofrem, os que choram, porque serão consolados. Não se desespere com seus problemas, não se desespere. Eles parecem que não têm fim, não é? A gente, quando passa por um processo depressivo, a gente não consegue ver termo para o problema.
Não, mas eu não tenho mais saída, agora não tem jeito, a minha vida não tem, agora eu não tenho saída. E é necessário que a gente se asserene e pergunte: e por que não fazer a mudança que precisa ser feita? Faz a mudança. Porque às vezes a mudança que você não quer fazer que está impedindo você de abrir a porta. Abre a porta, faz a mudança. E mesmo que as nossas vidas hoje sejam assim tão difíceis, amarguradas, com problemas que até o final da existência a gente não vai conseguir dar solução, não tem. Você tem um determinado drama físico, ele vai acompanhar você até o final da existência, mas só vai até o final da existência, ele não segue para a imortalidade. Então, os que sofrem, os que choram, os que estão em sofrimento, serão consolados, mostrando que existe término para todos os nossos processos de dor. É o grande aceno que o Cristo faz para todos nós que vivemos os processos de depressão. A terceira das bem-aventuranças ele destinou para os ansiosos, porque a gente, quando é ansioso, a gente todo estabanado, a gente não consegue ficar, a gente corre para um lado, corre para o outro. Quando a gente vê uma pessoa falar uma coisa assim: gente, eu não tinha pensado nisso, eu vou fazer esse curso, vou trancar o meu, vou fazer esse, eu acho que esse que está bom. Olhando para a grama do vizinho o tempo todo, é um desespero. Sempre o que está na mão dos outros é melhor do que o meu. No ônibus, ouvindo tudo que é conversa, ver se sai uma coisa nova para a minha vida. Então, tudo isso são fenômenos que promovem o processo da ansiedade e que nos deixam em estado de alerta. Adrenalina a mil, a pessoa não dorme, nível de cortisol lá em cima, o sujeito passa a noite inteira com os olhos buticados, igual um bacural, não dorme. Não tem bacural lá no Rio, só tem bacural aqui. Eles sabem. Para você saber o que é um bacural, tem que ser tucuju. Se você for tucuju, você sabe o que é um bacural. Então, o Cristo teria dito: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Para a gente desenvolver mansidão, aprender a ser sereno, ter paciência, ter calma com as coisas, pelo amor de Deus. Essa mansuetude, ela é fundamental para o nosso equilíbrio. E olha que é a única das bem-aventuranças que tem promessa: bem-aventurados aqueles que são mansos, porque eles vão herdar a terra. Então, você quer ficar aqui depois da transição planetária? Para de brigar com os outros, para de teimar com as pessoas, para de se debater o tempo todo. Calma, você é uma alma imortal, vai ter tempo de resolver para frente. Não queira ser tudo agora. Vamos fazer o que dá, né? Vamos fazer o que dá. A quarta das bem-aventuranças, o Cristo destinou exatamente para os nossos processos de violência. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A gente às vezes tem tanta sede de justiça. É um absurdo o que aconteceu. O juiz Haroldo deu esse despacho. Um absurdo, isso é uma injustiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós temos que ter paciência, porque a lei de causa e efeito se encarregará de todos nós, de todas as criaturas. Nós temos inclusive algumas pessoas que dizem assim: mas eu tenho que me vingar, porque ele vai ter que pagar pelo que ele fez, ele vai pagar. E a gente precisa dizer: mas você também precisa pagar também. Ele paga, não precisa você pagar, porque se você fizer o que você quer, paga ele, paga você também. Vai o promotor, o Felipe, acusa a pessoa, e o Ministério Público cuida dele. Não precisa você meter sua mão no processo, você não precisa. Deixa que a vida se encarrega. Capítulo 1 do livro Paulo e Estevão, quando Gesiel sabe que seu pai tocou fogo no campo vizinho, ele diz para o pai assim: oh meu pai, por que levantaste o braço vingador? Porque é necessário que a lei de causa
causa e efeito venha e até provoque escândalo, mas a lei de causa e efeito não precisa que ninguém se comprometa. Então é necessário que o escândalo venha naturalmente pela lei, mas ai daquele que se jogar na frente para querer ser o agente da lei, porque ele vai responder. Ai daquele por quem o escândalo vier. Deixa que o escândalo venha sozinho. O cara caiu do telhado, a marquise durante a chuva caiu em cima dele. Não vá você querer se vingar da pessoa. Então, se eu acredito em Deus, se eu tenho a compreensão da lei de causa e efeito, deixa. Não manche suas mãos. Não seja uma criatura sedenta de justiça. Mas entenda, só que essa sociedade materialista não tem jeito. O povo quer se vingar no mesmo dia, não quer nem aceitar o processo penal, não quer aceitar nada. Não, quer virar uma sociedade de justiceiros, não pode ser assim. Então, se a gente tem compreensão da existência de Deus e de sua lei, nós automaticamente conseguiremos entender isso de maneira mais clara. O quinto drama que eu havia falado era a questão do desejo de vingança. Quantos de nós estamos hoje vivendo um processo de vingança muito grande na sociedade? E o Cristo destinou a sexta bem-aventurança para isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A gente precisa exercitar o perdão para deixar com que a vida vá, para se desconectar, porque existe um processo muito doloroso. Quando alguém nos machuca e nos fere, nos magoa, e nós temos raiva, mágoa, ódio de quem nos machucou, nós trazemos essa pessoa para o nosso campo de vivência e nós nos atrelamos a ela, e ela passa a estar conectada a nós. Nós devemos ligar, porque a gente passa o dia inteiro lembrando, o miserável que ele fez, desgraçado, e aí o cara já casou, já tem até neto, mas a gente continua lembrando dele. Então você está conectado, vou até com medo, fica conectado com a pessoa, exatamente como que não quer mais nem ouvir falar, fica conectado com a pessoa e não solta mais, fica conectado nela. A melhor estratégia para que você consiga garantir uma menor possibilidade de reencontro é através do perdão. Olha Jesus quando disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele se desconectou de todos os outros, mas ele não tirou a culpa de ninguém. Pilatos se resolveu não sei com quem, Herodes foi lá com quem, cada um com seu cada qual. Perdoar, gente, não tira a responsabilidade que o outro tem. Isso é muito importante que a gente saiba, porque tem pessoas que dizem: não vou perdoar porque ele não merece. Mas eu mereço ter uma vida de paz, me desconectar disso para viver uma nova história. Fica com ódio agarrado na pessoa, resultado, quando vem uma próxima programação reencarnatória, lá está os dois juntos de novo. E digo mais, Deus não fala português. Então quando a pessoa diz assim: eu odeio você com toda a força da minha alma, o que Deus ouve? Eu quero encontrar você na próxima encarnação. Então não diz isso não diz isso não. Eu estou mentindo, Ana Célia? Então, esse processo todo acaba sendo muito doloroso para todos nós. E a gente precisa perdoar para que a gente faça uma história nova na nossa vida. E a sexta das bem-aventuranças, o Cristo destinou para a promiscuidade. Ele disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quando a gente guarda mágoa, guarda ódio, a gente não tem um coração puro, vive amargurado, não vê Deus em nada. E da mesma forma, se nós vivemos a vida materialista, que diz que a gente tem que se entregar a todos os prazeres, numa proposta hedonista de vida, ou seja, de busca desenfreada de tudo aquilo que a vida de prazeres materiais possa nos oferecer, nós perdemos a nossa pureza. As companhias espirituais que a gente anda
são as piores possíveis. Nós desenvolvemos uma série de dramas obsessivos na medida em que a gente se vincula nesse tipo de vida. Mas quando eu faço um esforço para disciplinar o meu coração, para não odiar, para não ter mágoa, para não ter ódio, e para eleger alguém a quem eu tenho que devotar o meu sentimento, ou se eu não tiver alguém que eu viva em paz comigo na minha solidão, eu começo a ver Deus em todas as coisas. Vejo nas flores, na natureza. A vida fica colorida, mas uma vida promíscua é uma vida muito complicada. Tira de nós muito da beleza que ela tem. A sétima das situações que a gente vive hoje, na nossa sociedade atual, que eu comentei logo no começo, o drama em virtude da nossa dificuldade de lidar com a sociedade e o desenvolvimento dessa indiferença que nós temos pela sociedade. Deixa que se quebra, eu não quero nem saber, eu é que não vou me meter, eu quero que se dane, não paga minhas contas, não quero nem saber. A gente deixa as coisas acontecerem, a gente deixa de se comprometer com a possibilidade de mudança. E a sétima bem-aventurança, a oitava e a nona, que são voltadas para a vida no mundo, a sétima diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, nos convocando a esse processo de proximidade, com a dor que a sociedade experimenta, mas sempre pacificando. Não é para entrar jogando lenha, gasolina, não, eu vou participar, é isso mesmo. E a gente não participa como cristão nessa hora. Para participar como pacificador, a gente tem que saber se colocar sem ficar inflamando ainda mais as coisas que podem estar complicadas, tá? Agora, ainda existem dois dramas que a sociedade tem, e o Cristo reservaria as duas últimas bem-aventuranças para isso. Quando ele fala sobre o desalento das pessoas que não acreditam mais na sociedade, isso aqui é um mundo injusto, isso é uma desgraça, isso aqui é um mundo horroroso, isso aqui nunca vai ter jeito, isso aqui é uma praga, isso aqui é uma cruz, o mundo é uma desgraça. Bem-aventurados vós sereis quando os homens vos perseguirem por causa da justiça, porque você tenta ajeitar, não gente, vamos arrumar aqui, olha, dá para a gente ajeitar, e aí você tenta estabelecer justiça numa sociedade injusta, você começa a ser visto como um elemento estranho, e passa a ser perseguido, porque você quer ajeitar. Não, peraí, não bate, não bate, não, ele errou, eu sei que ele errou, mas não bate nele, prende, leva o cara, vamos recomeçar, e ter serenidade, para a gente não ser vetor de violência na nossa sociedade. Então, bem-aventurados nós seremos quando nós quisermos defender a justiça e nós formos perseguidos por conta disso. E a última das bem-aventuranças, olhando para a nossa sociedade atual, nos diz: bem-aventurados vós sereis quando os homens vos perseguindo, vos injuriarem e mentindo, fizerem todo mal contra vós por amor de mim. Nós desenvolvemos amor a Deus, amor à proposta do Cristo, e o mundo nos persegue por conta disso. Esse é o antídoto para o desamor que graça na nossa sociedade. O último dos dramas que nós temos, o desamor, é marcado exatamente por essa dor profunda que a criatura humana possui. E para que a gente consiga vencer o desamor, o Cristo deixa na primeira bem-aventurança, aonde sua doutrina ainda iria começar, ele fala: por amor de mim, ele já sabia que ele seria amado. É o primeiro discurso, e ele já diz: por amor de mim. Ou seja, ele já tinha compreensão do que a sua doutrina provocaria no mundo. 9 dramas na sociedade atual, 9 bem-aventuranças para fazer o antídoto de cada um deles. Mas por onde começar? Por onde a gente começa?
Se nós olharmos as bem-aventuranças, 8 delas estão com o tempo do verbo no futuro, só tem uma no presente. Então por onde começa? Pela fase presente, porque as outras virão em consequência. Todas bem-aventurados os que choram, que serão consolados, que herdarão a terra, porque serão chamados. Mas a primeira diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, se a gente quer começar, o primeiro passo é vencer a soberba, é reconhecer a fragilidade que nós temos, lutar para reconhecer a nossa pequenez diante do Criador e promover o processo de transformação das nossas almas, essencial para compreender Jesus como o grande terapeuta das nossas vidas e ressignificar as bem-aventuranças como a melhor resposta da espiritualidade para os nossos dias atuais. Um bom dia para todos nós.